A paz, meus queridos irmãos, glória ao Senhor Jesus, que nos concede a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia. Estamos prosseguindo dia após dia e conosco o Senhor nos auxiliando, porque sem Ele não temos condição de fazer nada. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, e eis-nos aqui para obedecer a palavra do Senhor, que diz para não nos apartarmos deste livro precioso que é a sua santa palavra, a Bíblia Sagrada, fazendo da leitura um hábito diário, um costume das nossas vidas, assim como necessitamos de alimento para o nosso corpo, necessitamos do alimento, palavra de Deus para a nossa alma, porque a palavra do Senhor declara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você vai ter vida tendo a palavra do Senhor como o alimento espiritual, como o alimento da sua alma, do seu espírito, e o Espírito Santo está aqui para desvendar as maravilhas das leis do Senhor. Vamos então, irmãos, prosseguindo, lendo o livro de Oséias, deste profeta abençoado e obediente ao Senhor. Estamos hoje para ler os capítulos 7, 8 e 9 da nossa leitura de 3 dias da nossa agenda, de 3 capítulos da nossa agenda. Vamos então, com a nossa Bíblia na mão, no momento reservado do seu dia em que você vai parar e se voltar à leitura da palavra do Senhor. Lembrando que você é bem-vindo aqui, curta, compartilhe, se inscreva e vamos divulgar, irmãos. O nosso desejo é que muitos se tornem leitores da palavra de Deus, para que haja um verdadeiro avivamento, um avivamento que vem pela leitura da palavra, porque conhecendo a palavra do Senhor, o seu povo está fortificado, está vivificado pelo Senhor e pelo Espírito Santo de Deus. Vamos então, capítulo 7, 8 e 9 de Oséias. Capítulo 7. Quanto tempo Quando tento curar o povo de Israel e fazê-lo ficar rico de novo, a única coisa que vejo são os seus pecados e a sua maldade. São mentirosos, são ladrões que roubam as casas e assaltam pessoas nas ruas. Eles pensam que eu esqueço todos os seus pecados. Estão rodeados pelas suas maldades e não posso deixar de vê-las. O Senhor Deus diz: o meu povo é malicioso e com as suas mentiras eles enganam o rei e os governadores. Todos eles são traidores. O ódio queima neles como fogo no forno, que o padeiro não atiça até que a massa tenha crescido e esteja pronta para assar. No dia da festa do rei, eles deram tanto vinho a ele e aos governadores que eles ficaram bêbados, e o rei fez todo tipo de tolices. O ódio continuou a queimar nos corações deles, enquanto planejavam intrigas contra o rei. A noite toda abafaram o seu ódio, mas de manhã ele acendeu como fogo. Queimando de raiva, eles mataram os seus chefes, todos os seus reis foram mortos, um depois do outro, mas não há ninguém que ore a mim. O Senhor diz: o povo de Israel faz acordos com outros povos e agora parece um pão mal assado. O povo não percebe que a nação está perdendo o seu poder por causa desses acordos com estrangeiros. A nação está ficando fraca como um velho de cabelos brancos, mas o povo não percebe isso. O orgulho do povo é testemunha contra si mesmo.
Todas essas coisas aconteceram, mas mesmo assim eles não se voltam para mim, nem procuram a ajuda do Senhor seu Deus. Israel parece uma pombinha tola. Procura primeiro a ajuda do Egito e depois vai pedir socorro na Assíria. Mas eu os pegarei como quem pega passarinhos com uma rede. Eu os castigarei de acordo com as mensagens que ouviram nas suas reuniões. Eles estão perdidos e serão destruídos, pois fugiram e se revoltaram contra mim. Eu queria salvá-los, mas eles dizem mentiras ao meu respeito. As orações que me fazem não são sinceras. Ao fazê-las, eles se jogam no chão, gritando como os pagãos. Quando oram pedindo trigo e vinho, eles se cortam como os outros povos fazem. Todos se revoltaram contra mim. Fui eu que os ensinei e lhes dei forças, mas eles planejam maldades contra mim. Como uma flecha tirada por um arco defeituoso, não atinge o alvo, assim também o meu povo se desviou de mim e começou a adorar ídolos. Os seus chefes falam com orgulho e por isso serão mortos à espada. Aí o povo do Egito zombará deles. Capítulo 8. O Senhor Deus diz: toquem a corneta. O inimigo ataca a minha terra como uma águia, porque o meu povo quebrou a aliança que fiz com eles e não obedece às minhas leis. Eles oram a mim dizendo: Tu és o nosso Deus e nós somos dedicados a ti. Mas eles rejeitaram o que é bom e por isso serão perseguidos pelo inimigo. O meu povo escolheu reis sem me consultar e nomeou governadores sem a minha aprovação. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos e por isso serão destruídos. Eu odeio o bezerro de ouro que o povo da cidade de Samaria adora e estou irado com eles. Até quando eles vão continuar adorando ídolos? Um israelita fez o bezerro. Esta estátua não é Deus e será quebrada em pedaços. Eles semearam ventos e colherão tempestades. O trigo não produzirá espigas, mas se houver espigas, elas serão devoradas por estrangeiros. Israel está perdido. As outras nações, consideram Israel um objeto sem valor. Os israelitas são como um jumento bravo que teima em andar sozinho. Eles foram pedir a ajuda da Assíria e pagaram outras nações para protegê-los. Mas eu vou pegá-los e castigá-los, e por algum tempo eles sofrerão debaixo do poder cruel do imperador da Assíria. O povo de Israel construiu muitos altares para conseguir o perdão dos seus pecados, mas esses altares só servem para que o povo peque ainda mais. Escrevi milhares de leis para o povo, mas eles as rejeitaram como se não tivessem valor. Eles me oferecem sacrifícios e gostam de comer dos animais sacrificados, mas eu, o Senhor Deus, não estou contente com eles. Eu lembrarei dos seus pecados e os castigarei. Vou mandá-los de volta para o Egito, pois o povo de Israel esqueceu o seu Criador. O povo de Israel construiu palácios e o povo de Judá construiu cidades cercadas de muralhas. Mas eu vou mandar um fogo que queimará as cidades e destruirá as fortalezas. Capítulo 9. Povo de Israel, deixe de se alegrar, pare de fazer festas,
como os outros povos fazem. Vocês abandonaram a Deus e adoraram ídolos. Em todos os terreiros onde o trigo é malhado, vocês se venderam como prostitutos ao Deus Baal e gostaram do pagamento que receberam dele. Mas daqui a pouco não haverá trigo nem azeite e faltará vinho. O povo de Israel não ficará na terra de Deus, o Senhor, mas precisará voltar para o Egito e na Assíria comerá alimentos impuros. Naqueles países, eles não poderão fazer ofertas de vinho ao Senhor, nem oferecer os sacrifícios de que ele gosta. A comida que comerem será como a que é servida num velório, e todos os que a comerem ficarão impuros. Não poderão apresentar ofertas de alimento no templo do Senhor, só poderão comê-las. E o que é que eles vão fazer quando chegarem os dias das festas realizadas em honra do Senhor? Vão fugir para não serem destruídos, mas os egípcios os pegarão e os sepultarão na cidade de Mênfis. Os seus preciosos objetos de prata serão cobertos de espinheiros e o mato tomará conta das suas casas. Está chegando o dia do castigo, o dia em que Deus castigará o seu povo, e que o povo de Israel fique sabendo disso. Mas vocês dizem: esse profeta está maluco, diz que é inspirado, mas é louco. Vocês falam assim porque estão cheios de maldade e de ódio. Deus me mandou como profeta para avisar o seu povo, mas em todos os lugares eles armam armadilhas para me pegar. Até no templo de Deus eles me perseguem. Eles se afundaram tanto no pecado quanto o povo que estava em Gibeá. Deus lembrará dos pecados deles e os castigará. O Senhor Deus diz: quando encontrei Israel pela primeira vez, fiquei alegre como quem acha uvas no deserto. E ao ver os seus antepassados, os antepassados de vocês, fiquei contente como quem vê os primeiros figos maduros. Mas quando eles chegaram ao Monte Peor, ali começaram a adorar o Deus Baal e se tornaram tão nojentos como os ídolos que eles amaram. A grandeza de Israel irá embora voando como uma ave. Não nascerão mais crianças, as mulheres não ficarão grávidas e não darão à luz. Ainda que criem filhos, eu os levarei embora. Não deixarei nenhum só. Aí, desse povo, quando eu me afastar dele, eu via Israel como se fosse a cidade de Tiro, plantada num lugar agradável, mas Israel levará os seus filhos para serem mortos. Ó Senhor Deus, o que é que vais fazer com este povo? Faze com que as mulheres não possam ter filhos, e se tiverem, seca o seu leite, para que não possam dar de mamar. O Senhor Deus diz: toda a maldade do povo de Israel começou na cidade de Gilgal, e foi ali que comecei a odiá-los, e por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra. Daqui em diante não os amarei mais. Todos os seus chefes se revoltaram contra mim. Israel está ferido, é como uma árvore que não dá frutas, porque as suas raízes secaram. Mesmo que nasçam crianças, eu matarei esses filhos tão queridos. O meu Deus rejeitará o seu povo, porque eles não lhe obedecem, e eles andarão sem rumo entre as outras nações. Amém, meus irmãos.
Graças a Deus por esta oportunidade, graças a Deus por ler a palavra do Senhor. Nós vemos aqui que Israel continua na sua desobediência, continua com os corações orgulhosos e adorando outros ídolos, não adorando com exclusividade ao Deus de Israel, ao Deus que libertou eles da escravidão do Egito e os fez uma nação forte e poderosa e lhes deu uma terra preciosa, uma terra fértil, uma terra que a descrição é que mana leite e mel devido à produção miraculosa dessa terra, porque é uma terra abençoada pelo Senhor. Mas o Senhor, devido à situação espiritual em que o povo se encontrava, o Senhor decidiu destituí-los desta terra, tirá-los, mandá-los embora, e eles se tornaram escravos de novo. E assim foram dominados pelo povo da Assíria. Esse é o salário do pecado, a destruição, a morte. Esse povo pereceu nas mãos dos inimigos, mas por um tempo, porque o Senhor sempre traz um remanescente. E nós vamos continuar lendo que o Senhor ama seu povo, mas o Senhor odeia o pecado, odeia a idolatria, ele não suporta a idolatria e ele com certeza fará justiça, como tem sentenciado o seu povo a sua justiça, a sua mão forte, para que eles assim sejam purificados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de termos em nós corações orgulhosos que se afastem da presença do Senhor. Ao contrário, irmãos, que busquemos ter um coração quebrantado na presença do Senhor, porque um coração quebrantado o Senhor não desprezará. O Senhor jamais desprezará um coração que se quebranta, que se humilha na presença do Senhor, que reconhece suas falhas e seus erros e pede perdão ao Senhor e se volta para Ele. O Senhor é longânimo e amoroso e sempre tem uma oportunidade para você, enquanto Ele não opera a sua justiça. Há tempo de se arrepender, há tempo de se voltar para o Senhor. Então, para você, meu amigo, que veio a estar aqui conosco, lendo e ouvindo a palavra do Senhor, o Espírito Santo fala ao seu coração, arrepende-se enquanto há tempo, não endureça o seu coração, mas ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Ouça o Espírito Santo falar ao seu coração, arrepende-te, volte para o Senhor, e Ele tem como vitória para você, uma nova vida, uma vida de abundância. Na verdade, a verdadeira vida está no nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua própria vida para resgate da nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Não deixe de estar colocando aqui os seus comentários, participando conosco, fazendo chegar a muitas pessoas este canal para glorificarmos o nome do Senhor e continuarmos exaltando a palavra de Deus a cada dia aqui, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele. A paz do Senhor.